Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Era inclusive essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui ministrando sobre a sua vida, ministrando a palavra do Senhor nesse tempo aqui, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, na aula de hoje, nós vamos estar dando sequência àquilo que nós temos aprendido nesses dias. Mas hoje nós preparamos algo novo para você aí, para te ajudar, você que está assistindo a aula, ter uma visualização melhor. Nós estamos testando, se porventura acontecer assim, algum equívoco aí, você vai nos perdoando aí, para que nós possamos a cada dia estar melhorando, né? Coloca para nós o PowerPoint aí, porque agora nós vamos estar, olha que bonito que ficou, pensa, essa é a nossa aula, né? Nossa aula de hoje é a aula 3, né, de princípios de revelação, e nós falaremos sobre as funções da alma. Mas para a gente entender, eu vou fazer um resumo aqui rapidinho daquilo que nós já vimos nas últimas semanas. Coloca o próximo slide, por favor. Então assim, nós vimos que a palavra de Deus nos mostra, assim, e pela experiência também nós percebemos isso, que a formação do homem, ela acontece exatamente dessa forma. Eu pedi nas últimas aulas que você estivesse imaginando exatamente esse desenho, né? É importante eu salientar para você o seguinte: essa apresentação, esse PowerPoint aqui, nós estamos disponibilizando ele na versão de PDF, né? Você consegue abrir no seu celular sem dificuldade. Nós estamos disponibilizando isso para você aqui no grupo do Facebook. Então basta você procurar lá nas notas lá, você vai ver que cada semana nós temos disponibilizado o resumo, né? Que é aquilo que eu uso para estar ministrando as aulas. Então, se você quiser ter acesso para estudar, para conhecer mais, basta você baixar gratuitamente. Mas é o que nós estamos vendo aí. Então, perceba bem, esse círculo mais interior representa o seu espírito. E ele por fora dele, ou seja, há um outro círculo intermediário que representa a sua alma. E mais exteriormente, então, o corpo. Nós vemos que é dessa forma, assim, grosseiramente ilustrada, que o nosso ser é formado. Então, ou seja, espírito, alma e corpo. E aí eu te levo a lembrar a maneira como que Deus age nas nossas vidas é de dentro para fora. É do seu espírito tocar a sua alma, então tocar o seu corpo. Ao passo que o inimigo, Satanás, ele trabalha exatamente o contrário. Ele toca o teu corpo, os seus instintos, para alcançar a sua alma, para então levar você a uma situação de pecado e tudo que vai desagradar a Deus. Coloca o próximo slide, por favor. Então assim, vamos entender aí. Então assim, o que é o nosso espírito? É aquela parte mais interior que você tem comunhão com Deus. É o elemento que nos dá consciência de Deus. Quando você nasceu de novo, o seu espírito foi regenerado, nasceu de novo. E agora o que acontece? Você é uma nova criatura. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele foi amalgamado ao seu espírito. A qual parte do seu corpo? Essa parte mais interior. E a partir dela, nós temos consciência de quem é Deus, nós nos relacionamos com Deus. Segundo slide, por favor. Então, olha você ver. A próxima sequência, aí nós vamos ver que é a alma, né? É a parte que nos permite ter contato com nós mesmos. A alma é o eu e, portanto, é o centro da sua personalidade. É o foco que nós vamos estudar hoje com maior centralidade. O foco da nossa aula hoje é aprendermos, de fato, as funções da alma, aquilo que a nossa alma é responsável por fazer, é capaz por fazer, e entendendo esse funcionamento, eu acredito que nós vamos conseguir nos relacionar de uma maneira melhor. E por último, no próximo slide, nós vamos ver essa ideia de corpo, né? E o corpo, na verdade, é essa parte material, onde estão todos os nossos sentidos físicos. A sua função básica é manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos. Então, aqui a gente vê de maneira didática, né, essa formação tríplice do homem, né? Então, o ser humano é um ser tripartite.
Ou seja, ele é formado em 3 partes, ele é uma unidade, e apesar de ser uma coisa só, ele é formado de 3 partes. E aqui nós vamos perceber que esse princípio, ele se expande, e nós vamos ver que cada parte dessas também, ela é subdividida. E por incrível que pareça, né, ela também é subdividida em 3 partes. Coloca o próximo slide, por favor. Aqui nós já estudamos, né, que são as funções do Espírito. Então, ou seja, o Espírito tem 3 funções básicas: intuição, consciência e comunhão. Intuição é aquele sentimento, aquele pensamento, aquele sentido que você tem de fazer ou de não fazer, aquele sentimento assim, ou de constrangimento para você fazer alguma coisa, ou de restrição para você não fazer, né? Ou seja, eu não deveria ir naquele lugar, eu não deveria fazer isso. Então, ou seja, a intuição, o nosso espírito, ele nos alerta e ele funciona dessa forma para conosco. A nossa consciência é de fato, ou seja, essa parte que nos dá consciência de Deus, que também trabalha nas nossas vidas, trazendo, ou seja, o entendimento das coisas. A gente sabe que o entender, o conhecer é do espírito, o entender é da alma. Então, ou seja, às vezes você já conhece, na verdade a unção que você recebeu ela é verdadeira e não é falsa. Então já há um conhecimento dentro de você, você já tem consciência no seu espírito de muitas coisas que às vezes ainda não foi trazido a clareza para a sua alma, para a sua mente. Então, ou seja, é necessário que você exercite o teu espírito para que ele possa ter condições de trazer clareza para a sua mente e você poder entender isso. E por último, a comunhão, que é o ponto de fato de relacionamento com Deus. A gente percebe então, na verdade, ou seja, que o nosso espírito, ele tem essas 3 funções: comunhão, consciência e intuição. Qual que é a mais importante? Todas elas são importantes e todas elas têm um papel fundamental para nos ajudar. Na aula de hoje, nós vamos então, no próximo slide, estudar sobre as funções da alma. E as funções da alma também são 3, né? São 3 funções, 3 partes fundamentais que a nossa alma coexiste e que nós precisamos entender isso aqui, porque o entendimento desses princípios, dessa realidade, vai normatizar, vai trazer sentido para a sua vida. E sabendo como que as coisas funcionam, sabendo qual que é o propósito de cada uma das coisas, eu e você teremos condição de viver uma vida mais centrada na vontade de Deus. Então, o que acontece? Quais são essas 3 partes? É o que nós vamos ver hoje. A mente, a vontade e as emoções, que são fundamentais para as nossas vidas. Nós vamos começar a falar hoje, então, da nossa mente, né? O que é a mente? Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 2, o verso de número 10. Provérbios, capítulo 2, o verso de número 10, que vai dizer da seguinte maneira: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Conseguiu entender? Presta atenção. A sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Vamos entender que nós falamos na semana passada, que muitas das vezes, e em especial no Antigo Testamento, o Espírito ele é tratado como o nosso coração. Então, ou seja, nós poderíamos parafrasear esse versículo aqui dizendo o seguinte: a sabedoria entrará no seu espírito e o conhecimento será agradável à sua alma. Mais uma vez você percebe, e aí você tem em mente aquela ilustração que nós colocamos para você, que na verdade, ou seja, nós recebemos de Deus essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento. E o que acontece? À medida que nós temos revelação disso, isso se torna agradável à nossa alma. Então, por exemplo, mais uma vez nós vemos a ideia desse agir de Deus nas nossas vidas de dentro para fora, do nosso espírito transbordando na nossa alma. Vamos avançar um pouquinho ainda na palavra de Deus e vamos para o capítulo 19 e o verso número 2 de Provérbios, que diz o seguinte: não é bom ter zelo sem conhecimento,
nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Mais uma vez, nós percebemos essa relação entre sabedoria e conhecimento. A ideia de nós, que a nossa alma, ela necessita de conhecimento. Então, ou seja, esse zelo tem a ver com o cuidado, você é zeloso com aquilo. Mas não adianta você ser zeloso com a sua vida, por exemplo, no tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, aí de pandemia. É necessário que nós tenhamos cuidado, nós sejamos zelosos com as nossas atitudes, que nós sejamos responsáveis com isso e tomemos os cuidados necessários. Mas preste atenção, é importante também, não adianta a gente querer se guardar da melhor forma se nós não temos o conhecimento real, o conhecimento mais aprofundado. E aí, trazendo para a ideia da palavra de Deus, nós vamos perceber que por mais que a mente humana ela tente entender Deus, ela só vai entender Deus por meio da interferência e da ação do próprio Espírito Santo, que é a maneira como Deus se revela a nós. Então, ou seja, é por meio do nosso espírito que nós conhecemos a Deus. A nossa alma, ela tem carência de conhecimento. Ela não sabe todas as coisas, mas no seu espírito, a Bíblia diz que a unção que você recebeu, ela é verdadeira e não é falsa. Amém? Amém ou não amém? Escreve aí nos comentários aí se você está entendendo aí, se está sendo claro. Eu vou ler mais um texto que está em Provérbios ainda, o capítulo 24, Provérbios, capítulo 24, o verso de número 14, que vai dizer o seguinte: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a esperança não vai decepcioná-lo. Mais uma vez a gente vê a necessidade da nossa alma de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. E aqui a gente percebe a angústia das pessoas nesse tempo, a angústia das pessoas em querer conhecer a Deus, em querer saber a Deus, saber de Deus e perceber o seguinte, que quanto mais você aprende de Deus, mais vontade de saber de Deus você tem. E é o que a palavra de Deus diz, que nós devemos seguir e prosseguirmos em conhecer a Deus. Se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo essa live, está investindo tempo nisso, isso quer dizer o seguinte, que você entendeu a necessidade disso e está gastando tempo com aquilo que é mais importante, que é alimentar a sua vida, que é conhecer aquilo que Deus diz a respeito da sua palavra, a respeito de você mesmo. E com certeza, nesse tempo em que você está se guardando, em que você está dedicando a conhecer da palavra, você será muito abençoado. Amém? Amém ou não amém? Então vamos continuar. O conhecimento, então, ele é uma função da mente. Logo, a mente é uma função da alma. Então, ou seja, nós vamos perceber que todos os nossos raciocínios, tudo que a gente faz, isso acontece na alma. Então, ou seja, às vezes há uma ideia de que a alma, uma pergunta muito comum, a alma é boa ou a alma é ruim? Bom, a alma dentro do propósito de Deus, ela é maravilhosa. Ela alinhada com o centro da vontade de Deus, ela é maravilhosa. Agora, o pecado, o que ele fez? Ele deformou a alma. E isso trouxe problemas. Então, há necessidade de nós trazermos à nossa alma um processo de transformação. Então, nós vamos entender que, de fato, olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 139, o verso 14. Diz o seguinte: as suas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. A Bíblia diz que Deus se revela por meio da criação. Se você olhar a criação e perceber, ou seja, nas pequenas coisas, você vai ver a beleza, você vai sentir prazer nisso. Quantas das pessoas já não tiveram o prazer de contemplar ali o nascer do sol, o pôr do sol, ou seja, alguma paisagem, algum lugar que você visitou assim de natureza, você perceber aquele lugar e você olhar e falar assim, gente, só Deus poderia ter feito isso. E de fato, ou seja, a gente contempla e de certa forma você sabe, assim, olha, existe algo sobrenatural por trás disso que é natural. Então, saber é uma função da mente.
e, portanto, também da alma. Lamentações, capítulo 3, verso 20, diz o seguinte, que a alma pode se lembrar, e a lembrança é uma função da alma. Lamentações 3 vai dizer o seguinte, quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, ou seja, afirmar que, nós podemos então afirmar que a mente, então, ela é uma função da nossa alma. E sendo uma função da nossa alma, ela na verdade é a função mais importante, porque ela coordena todas as outras. E se você imaginar, se a sua mente ela for obscurecida, você nunca vai poder chegar ao pleno conhecimento de Deus. Talvez seja essa uma das principais estratégias que o mundo nos nossos dias ele tenta contra o ser humano. Tipo assim, se você for perceber na palavra de Deus, há uma resistência muito grande por parte daqueles que são estudiosos, por aqueles que são dedicados ali à cultura e tudo, a tirar a credibilidade da Bíblia para que as pessoas não tenham um entendimento claro sobre isso. Infelizmente, muitas das vezes nas nossas escolas, nos caminhos que nós vivemos aí, às vezes a palavra de Deus ela é colocada numa situação de quê? De descrédito, de ignorância. Então, ou seja, para quê? Para que as pessoas tenham a sua mente obscurecida e não possam, na verdade, conhecer a Deus. É bem verdade que muitas das pessoas que fazem isso, fazem através da interferência, da influência do inimigo, mas elas não têm consciência que estão fazendo aquilo. Na verdade, basicamente, elas já são resultado de mentes obscurecidas. Então, assim, quando nós vivemos num mundo que é voltado para si próprio, que é voltado para satisfazer os desejos individuais, e que cada um tem direito de ser feliz, e cada um tem direito de viver a sua vida da maneira como quiser, e nós encontramos uma palavra de Deus que vai direcionar, que vai moldar tudo, é lógico que vai haver resistência. E na verdade é muito melhor que as pessoas possam pensar na verdade que não precisam fazer nada, que podem continuar vivendo da maneira como desejam. E isso vai fazer o quê? Isso vai trazer dificuldades para as pessoas entenderem a vontade de Deus. Olha, talvez no nosso tempo, uma das maiores dificuldades que nós temos é mostrar para as pessoas o plano de Deus e mostrar que elas precisam de Deus. Às vezes as pessoas estão tão anestesiadas por isso tudo. Então, alguns vão dizer assim, o inferno é aqui mesmo e tal e coisa, fechou os olhinhos lá, acabou a vida. Qual que é essa estratégia? Trazer a escuridão, obscurecer o entendimento das pessoas para que elas não possam conhecer a Deus. Então a gente percebe que isso é uma ação maligna, e essa ação maligna acontece aonde? Na mente das pessoas. A nossa mente, então, o que ela deve ser? Ela deve ser renovada para entender a vontade de Deus, que é revelada em nosso espírito. É necessário, então, que nós nos propusemos a colocar a nossa mente num processo de renovação. E esse processo acontece por meio do quê? Do aprender, do entender a palavra de Deus. A vontade, aí a gente vai entender o seguinte, olha, se a mente coordena todas as coisas, nós vamos perceber o seguinte, ela lidera a nossa alma. E na sequência, nós vamos entender que vontade e sentimentos são manifestações da nossa alma que são, na verdade, coordenadas pela nossa mente. Vamos entender um pouco o que é a vontade. A vontade, ela é o instrumento para as nossas decisões e indisposições, se queremos ou não queremos fazer algo. Bom, para você assistir esse vídeo aqui, já é uma prova que você está testando, que você está trabalhando, está exercitando o seu espírito e transformando a sua alma. Por quê? Grande parte de nós, talvez se fôssemos olhar nossa vontade, fôssemos olhar nossa vontade natural, talvez eu não estaria aqui gravando essa aula, estaria fazendo outra coisa. Por mais que eu goste, por mais que eu tenha prazer em ministrar a palavra de Deus, talvez tenha outras tantas coisas que possam me ajudar também, que possam me dar prazer. Então, assim, talvez haja uma indisposição. E aí o que acontece? Essa indisposição, esse desânimo, ele está localizado aonde? Na nossa alma.
se a gente quer ou não fazer alguma coisa. Sem a vontade, o homem ele seria reduzido a um ser assim autônomo, que não faz assim automático, que não tem vontade de fazer ou não fazer. E aí a gente percebe que a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é que nós possamos nos relacionar com Ele de verdade. E aí você pensa, mas por que disso? É você imaginar no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento afetivo, que as pessoas fossem obrigadas a se relacionar com você independente de qualquer coisa. Então o marido chega para a esposa e fala assim, vou te dar um beijo porque hoje são 8 horas da manhã e pela manhã eu preciso te dar um beijo, então eu vou te dar um beijo porque é a minha obrigação. Aí a esposa vira e fala assim, nossa, que prazer. Não. A esposa percebe e fala assim, mas isso é automático, logo isso não tem graça. Então, por exemplo, o que Deus deseja se relacionar conosco de maneira real, verdadeira, próxima. E na verdade Ele abriu essa oportunidade para fazer o quê? Para nos relacionarmos pela nossa vontade, ou seja, então a gente tem que ter desejo por Deus. Percebe isso? Então, ou seja, a nossa vontade, ela é controlada pela nossa mente e ela diz muito sobre como a nossa mente foi transformada ou não. De maneira natural, talvez você não tenha muita vontade de orar. Mas quando você entende que quando você ora, você está na presença de Deus, você tem necessidade você percebe daqui a pouco a vontade de orar, a vontade de estar próximo de Deus aumenta. Então, ou seja, tudo depende da forma como a sua mente está. Então, ou seja, percebe o quanto que a alma ela é importante? Na nossa alma está o nosso poder de escolha. E esse poder de escolha, ou seja, ele está relacionado com a nossa vontade, submetido à nossa alma. Disponha, olha o que diz a palavra. Disponha agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Então, ou seja, buscar é uma função da vontade. E a vontade está na alma. Jó, capítulo 6, versos 7 e 17, nós lemos que a alma recusava e escolhia. Esses são atributos da vontade. Logo, a vontade ela é uma função da alma. Então, ou seja, você recusar alguma coisa, você escolher. Se você entender o seguinte, toda e qualquer forma de pecado, ela está relacionada com a nossa vontade. Tudo começa, na verdade, ou seja, há aquela equação do pecado, né? Ou seja, como que o pecado ele nasce dentro de nós. Então, ou seja, você sabe que o inimigo desperta um estímulo natural e esse estímulo natural ele vai suscitar a sua alma, ele vai te tocar ou nas suas emoções ou nos seus sentimentos e aí, ou seja, aquilo ali vai sendo gerado dentro de você até que você tenha a opção de fazer ou não fazer. Ninguém peca de maneira forçada. Em algum momento você foi tentado e ali você foi exposto a essa situação de escolher pecar ou não escolher pecar. E é por isso que nós entendemos a necessidade de entendermos como funciona a nossa alma e de nos posicionarmos a esse respeito. Bom, a terceira função da nossa alma é a emoção. E a emoção é uma parte importante da experiência humana. Elas se manifestam de várias formas, né? Amor, ódio, alegria, tristeza, pesar, saudade, desejo. A gente poderia pensar nessas emoções sendo manifestadas de inúmeras maneiras. As emoções, elas dão cor à nossa vida. Quando a gente diz que a alma dá cor à nossa vida, é você perceber o seguinte, que quando você pensa, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Existe uma psicologia das cores. É interessante você pensar nisso. Por quê? Quando você vê um lugar, por exemplo, um lugar infantil, normalmente ele é um lugar muito colorido. Porque a ideia em passar ali é passar o quê? Alegria. É em passar alegria. Então, ou seja, é importante a gente perceber isso. Ou seja, existe essa ideia. Então, ou seja, as nossas emoções, elas dão cor à vida, né? Ou seja, agora, é evidente, e a Bíblia nos diz isso, que nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções.
porque as emoções, elas fazem parte da nossa alma, e a gente sabe que a nossa alma precisa ser transformada, amém? Nós podemos ver em 2 Samuel, capítulo 5, verso 8, expressões assim, olha, são 3 referências, eu não vou ler, mas eu gostaria que você anotasse aí e você verificasse isso. 2 Samuel, capítulo 5, verso 8, Ezequiel 36, verso 5, e o Salmo 117, verso 18. Todas essas 3 referências, elas trazem expressões das nossas emoções tais como menosprezo, aborrecimento e desprezo. São emoções que procedem do quê? Da nossa alma. E aí, ou seja, isso influencia de maneira real as nossas vidas. E ainda outras emoções, né? A gente poderia citar a alegria, né? Que está no Salmo 61, verso 10, Isaías 61, verso 10, o Salmo 86, verso 4, como emoções da alma, ainda como angústia, e tantas outras situações. Agora, entendendo isso, mente, vontade e emoções. Então, ou seja, presta atenção, você é espírito, alma e corpo. O seu espírito tem 3 funções. Quais são elas? Intuição, consciência e comunhão. E a sua alma também tem 3 funções. Quais são elas? 3 partes, né? A sua mente, a sua vontade e as suas emoções. À medida que a gente vai montando esse joguinho na nossa mente, isso vai facilitando para a gente tanto ajudar a nós mesmos, como de ajudar as pessoas a perceber a maneira como nós decidimos e como nós agimos diante da vida. Então, ou seja, agora, a gente percebeu e a gente aprendeu na semana passada que em relação ao nosso espírito, nós precisamos exercitá-lo. Ou seja, você nasceu de novo, você é um novo ser, você é uma pessoa nova, você é nova criatura em Cristo Jesus, mas ainda assim você precisa exercitar isso para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para você. Porque senão você vai continuar tendo um relacionamento raso com o Senhor. Agora, com a nossa alma também nós precisamos ter uma atitude em relação a ela. E a atitude que nós precisamos ter, assim, e aí é que a gente entende, a alma é boa ou ruim? Eu posso te responder o seguinte: a alma no estado do pecado, sem transformação e tudo, ela é má. Mas a alma regenerada, na verdade, transformada, alinhada ao propósito de Deus, ela é boa. Então, ou seja, tudo depende. Não é se a alma é boa ou ruim, é como está a sua alma. É como o que você tem feito com a sua alma. E aí a gente percebe que a Bíblia nos orienta a ter uma atitude em relação à nossa alma, que é de transformar a nossa alma. A ideia, então, ou seja, pensar nisso, se a alma é ruim ou a alma é boa, é um erro. A questão é, seja, como que está a sua alma, não é se a sua alma é ruim ou é boa. É como está, a sua alma está ruim ou está boa? Se a sua alma ela está no padrão deste mundo, ela está ruim. Mas se a sua alma está no padrão dos céus, ela está boa. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia. Está claro até aqui? Então assim, surgiu alguma dúvida? Pensa bem, surgiu alguma dúvida? Tem alguma coisa do que eu falei que você não entendeu? Bom, faz a pergunta aí no comentário, faz as perguntas aí que vai nos ajudar a poder te responder. Vamos continuar então. Se andarmos pela alma, então, o que vai acontecer? A gente já não vai andar por fé. Nós vamos andar no nível, então, da carne. O que Paulo vai nos ensinar? Se nós vivemos no Espírito, nós devemos também andar no Espírito. Nós vamos ter uma matéria no curso aqui, exclusivamente falando sobre andar no Espírito. Então, eu não vou me detalhar muito aqui, porque mais para frente nós vamos estar abordando isso. Agora, o que a gente precisa entender de agora, né? Os que andam segundo a alma são chamados de carnais. Então, na igreja, de forma geral, nós temos 2 tipos de crentes: os crentes espirituais e os crentes carnais. Eu te pergunto, na sua avaliação, você é um crente espiritual ou você é um crente carnal? Aí talvez você fale, mas como que eu meço isso? Bom, a gente mede com base nas nossas atitudes.
E aí eu queria que você evitasse o exercício de julgar o outro, mas que você julgasse a você mesmo. Você tem sido direcionado pelo seu espírito ou pela sua alma? Você só faz o que você quer? Você só faz aquilo que te dá vontade? Você só faz quando dá na cabeça? Bom, se você só faz quando acontece isso, você então é um crente carnal. Porque você está sendo guiado pelo quê? Pela sua alma. E você deveria ser guiado pelo quê? Pelo seu espírito. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Mas a gente só consegue perceber isso quando a nossa mente é transformada. Agora, isso é uma guerra contínua. O carnal, então, ele não é exatamente aquela pessoa que vive na prática do pecado. Quem anda na prática do pecado, possivelmente, nem é nascido de novo. Aquele que nasceu de novo, a Bíblia vai dizer que ele não vive. Olha o que diz João 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 9. Pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, ou seja, o crente carnal, então, não necessariamente ele é uma pessoa que anda com comportamentos pecaminosos. Por quê? Porque aquele que nasceu de novo, ele não vive nessa prática. O pecado, na realidade, na vida dele, é um acidente de percurso. Não é algo rotineiro. Não é algo costumeiro. Por quê? Porque ele é direcionado por Deus, ele é direcionado por Deus através do Espírito Santo. Isso acontece no seu espírito, isso vai tocar a sua alma e o seu corpo. Pastor, eu não estou dando conta ainda. Bom, então você está aprendendo comigo hoje como começar a mexer isso, começar a transformar isso na sua vida. Amém? Então vamos seguir. O carnal é aquele que tenta fazer a vontade de Deus exercitando a alma. Pô, mas é possível tentar fazer a vontade de Deus exercitando a alma? Sim. Quer ver um exemplo? Vamos dizer o seguinte: eu estou querendo fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade. Adorar como? Em espírito. Mas eu quero fazer isso e quero fazer na força do meu braço. Eu quero adorar a Deus e tal, e aí eu vou tentar fazer, e aí por exemplo, vou usar música. Então eu vou adorar o Senhor com uma música Y lá. Mas essa música, ela agrada primeiro a quem? Essa música eu olho lá, eu pego aquela música que mais me agrada e eu quero oferecer ela a Deus. Pastor, isso tem alguma coisa errada? Não. Errada não, mas se é só isso, ou seja, se quando toca outra música que não me agrada, eu não tenho a mesma disposição, logo eu estou fazendo o quê? Eu estou exercitando a minha alma porque eu estou fazendo só aquilo que eu quero, tentando fazer a vontade de Deus. Logo eu estou falhando. Bom, você está falhando talvez por não conhecer, por não entender. Mas a partir de agora você entende. Então, ou seja, o nosso conhecimento, ele nos liberta. Mas ele não apenas nos liberta, ele nos responsabiliza. Você está me entendendo? Então, ou seja, cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquela função da alma que mais lhe é peculiar. Então, cristãos assim muito emocionais, eles assim se magoam com facilidade, eles não conseguem ir além daquilo. Se há uma contrariedade, eles não conseguem avançar, eles travam. Percebe que isso tudo está relacionado com o ser humano e são situações que, em certa medida, são normais. Mas não é que é normal que não precisa melhorar, entende? Às vezes nós somos muito conformados, né? E a gente diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu tenho estupim curto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, meus pais eram assim, eu sou assim. Isso aí não é padrão de Deus, não é o padrão que Deus estabeleceu para os seus filhos. Isso é o padrão que o Jorge Amado estabeleceu para Gabriela. Gabriela nasceu assim e vai morrer assim. Então, como se diz, na vida com Deus, ela é dinâmica. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Amém ou não amém? Então, ou seja, você é nova criatura. Assim, por causa disso, nós temos crentes que são almáticos, que andam pela mente, outros pelas emoções, outros pela empolgação. Querido, tem gente que é uma maravilha. Ele vem no culto, recebe a palavra, ele fica empolgado, mas a empolgação ainda não chega até a porta.
Porque na hora que ele atravessa a porta para ir embora, aquela empolgação que ele estava acabou. Então, ou seja, só de empolgação não dá. É lógico que emoções, elas fazem parte, dão cor às nossas atitudes. Mas nós precisamos ir muito além disso, amém? Ou seja, a gente precisa ir além daquilo que a nossa alma quer. Porque, de fato, se a gente quer agradar a Deus, nós precisamos andar no Espírito. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Escreve aí, por favor, escreve aí nos comentários. Vamos junto aí poder fazer dessa aula aqui a mais participativa possível. Outra coisa, o nosso espírito ele já foi regenerado. Então a obra de Deus no nosso espírito está completa. Agora, na nossa alma, ela está sendo iluminada pelo nosso espírito. Ou seja, o nosso espírito é como uma lâmpada que acendeu dentro de nós. E aí o que acontece? E quando que isso aconteceu? Quando você nasceu de novo, acendeu aquela luz dentro de você. E essa luz, na verdade, é a luz do Espírito Santo e ela precisa brilhar na sua vida. Por isso que o salmista, aliás, o Salomão, em Provérbios 4, verso 18, vai dizer que que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Então, por exemplo, você se converteu, essa luz foi acesa. Você precisa exercitar o seu espírito, porque quanto mais você exercita o seu espírito, mais essa força, essa luz vai aumentar dentro de você, para que ela possa resplandecer sobre a sua alma, sobre o seu corpo e tocar a vida das pessoas lá fora. Então, ou seja, o que nós precisamos entender? A obra de Deus acontece nas nossas vidas de dentro para fora. Agora, esse de dentro para fora começa te dando entendimento, revelação, e é necessário que a sua alma, que a nossa alma, ela seja transformada. Aí alguém pergunta assim, pastor, mas se a regeneração ela aconteceu de maneira automática, de maneira instantânea, e a transformação da alma? Como que a gente faz para acabar com isso logo e ficar tranquilo? Deixa eu te dar uma notícia que talvez ela não seja a que você gostaria. O processo de transformação da alma, ele só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar. Quando nós formos recolhidos, fomos transformados, nós nos encontrarmos com o Senhor. Durante toda a nossa vida, tenha você 15 anos, tenha você 90 anos, haverá ainda necessidade de transformar a sua alma. E você precisa fazer isso de maneira ativa. Toda vez que você tem um comportamento passivo, você vai permitir muitas das vezes que a sua alma avance. Então ela precisa ser transformada, submetida, trazida em obediência à palavra de Deus. E nós só conseguimos fazer isso se nós conhecermos a palavra. Então por isso que você está fazendo esse curso, por isso que você está estudando, amém? Você está estudando para conhecer a palavra e para poder colaborar com o seu espírito no processo de transformação da sua alma, amém? Fala comigo assim, eu estou estudando. Fala comigo aí, fala assim, eu estou estudando para colaborar com o meu espírito a transformar a minha alma, amém? É assim que nós fazemos, é assim que nós avançamos. Então, como que a nossa alma é transformada? Romanos capítulo 12, eu quero ler esse texto. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo aí. Tá. Romanos. Eu sei, eu poderia citar esse texto de cor, mas eu quero que você abra a Bíblia. Romanos, capítulo 12, verso 2. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, é necessário renovar a nossa, fala comigo, mente. A minha mente precisa ser renovada. É o que a palavra está dizendo. E a mente, então, por causa disso, que a mente é a função mais importante da nossa alma. Se mudarmos a mente, estaremos mudando toda a nossa vida, porque é ela que controla as suas emoções. É ela que controla as suas vontades. Nós mudamos a nossa mente renovando-a com a palavra de Deus. É você entender o seguinte, escreve isso aí. A palavra de Deus é a matéria-prima para a revelação da palavra. Para que a renovação da sua mente aconteça, você precisa de ter
revelação da palavra, você precisa ter entendimento. Mas o que vai gerar isso vai acontecer por meio da palavra. É como você imaginar o seguinte: bom, imagine que a gente fosse fazer um bolo de fubá. Qual que é o principal ingrediente do bolo de fubá? Qual que é? Responde aí. Fubá. Agora o que acontece? Para você renovar a sua mente, o ingrediente principal é a palavra de Deus. Então é necessário que você leia a palavra, estude a palavra, reflita na palavra. Para quê? Para que a sua mente gradativamente ela seja transformada. Nós mudamos a nossa mente então por meio da palavra de Deus. A alma é mudada quando as nossas crenças são mudadas, para se harmonizarem a palavra de Deus. É o que a gente tem pregado aí com uma frequência enorme, e às vezes assim sendo até repetitivo, incisivo, porque uma crença errada produz um comportamento errado. Então é necessário quebrar essa crença errada, quebrar essa crença limitante, para que você possa experimentar aquilo que Deus tem para você. Então, ou seja, você, nós precisamos avançar em revelação, e isso só vai acontecer por meio do conhecimento da palavra. Então, ou seja, a primeira maneira de renovar a nossa mente, ou de transformar a nossa alma, é pela renovação da nossa mente, que vai acontecer por meio da palavra. A segunda maneira de renovar a nossa mente está lá em 2 Coríntios, e eu quero que você abra a sua Bíblia, porque esse texto ele é importantíssimo para nós. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que vai dizer o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, ou seja, a nossa alma também é transformada quando nós contemplamos o Senhor. Bom, meu espírito, ele foi criado para conter a Deus, e a nossa alma foi criada para poder refletir a Deus. Então entende isso. Seu espírito, ele é um depósito de Deus. A vida de Deus está ali dentro. Agora, a sua alma, ela vai refletir o que está dentro de você. Então, vamos entender isso. A gente fala, o nosso coração está cheio. A fala, ou seja, ela em uma primeira instância, ela é a manifestação dos nossos pensamentos, da nossa vontade, é a nossa expressão. E o que vai acontecer? Ela vai falar, ela vai se expressar com base naquilo que ela sabe. Consegue entender isso? Então, ou seja, nosso espírito contém a Deus, mas a nossa alma reflete a Deus. O pecado fez o que com a nossa alma? O pecado matou o nosso espírito. O dia que você comer do fruto do bem e do mal, você vai morrer, Adão. E o pecado fez o que? Adão morreu. Você sabe muito bem, eu uso essa ilustração lá. Lê o texto lá. Em algum lugar você encontra Adão esticando a canela e ficando morto lá fisicamente? Não. Que morte aconteceu ali? Uma morte espiritual. Ele perdeu a comunhão, o relacionamento com Deus, ele foi expulso da presença de Deus, e agora ele passa a viver uma vida diferente, limitada em relação a tudo que ele tinha antes. E aí o que acontece? Jesus vem para refazer esse canal, para regenerar o homem, para gerar novamente e colocar o homem nessa posição de possibilidade de relacionamento com Deus. Então, ou seja, o segundo Adão não falhou na sua missão, pelo contrário, ele foi eficaz. E é por causa disso que eu e você hoje temos acesso ao Pai. Agora, então, ou seja, nós devemos contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor, isso fala à medida que você exercita seu espírito, à medida que você gasta tempo na adoração e você começa a contemplar o Senhor, a ter prazer na presença de Deus, a sua alma também vai sendo transformada. Com relação ao nosso espírito, a gente deve fazer o quê? Exercitar constantemente. Mas a nossa alma, o que acontece? Ela deve ser renovada. E esse movimento, ele também precisa ser contínuo. E ele precisa acontecer de maneira
é intencional. Ou seja, a renovação da nossa mente com a palavra de Deus e pelo contemplar do Senhor. Então, ou seja, são essas duas formas que nós precisamos trabalhar. Ou seja, bom, eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu contemplo o Senhor. Qual que é essa ideia? Querido, nós cristãos, nós temos uma ideia muito deturpada do que é a ideia de meditação. Às vezes a gente tem aquela ideia, o que é meditação? Você imagina lá o cara oriental lá, né? Me perdoe os irmãos orientais, não nada contra a etnia, só estou dizendo da prática, né? Vamos separar as pessoas das práticas. Você vê lá aquele cara oriental de perna cruzada e dizendo assim, o que é meditar? A dois. Não. A meditação, na verdade, ela é um pensamento repetitivo. É você pegar, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Você pensar de maneira repetida naquele texto. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou pegar e vou pensar nesse texto de maneira repetida e de maneira intensa. Mas por que Deus amou? Como que Deus amou o mundo de tal maneira? O que ele foi capaz de fazer? Bom, ele não levou em consideração os nossos pecados. Ele deu o que ele tinha de melhor, que era o seu Filho. E aí eu começo a pensar nisso. À medida que eu vou pensando nisso, ou seja, outros pensamentos vão chegando. Eu falo assim, gente, de fato ele nos ama de uma maneira grande demais. Por causa disso. Aí a gente começa a pensar, será que outra pessoa teria condição de fazer isso? Ou seja, um pensamento vai ligando ao outro, e logo você está fazendo o quê? Daqui a pouco você chega à conclusão, não tem jeito. Deus me ama demais. Isso é contemplar. É você começar, isso é meditar. E por meio da meditação, ela vai facilitar e vai favorecer a sua contemplação. E aí, ou seja, você vai cantar as canções de uma maneira mais real. Quando você contempla, quando você medita, você pensa nisso tudo, e aí você pensa na música lá, Lindo És. Você vai entender por que ele é lindo mesmo. Por que ele é lindo? Porque ele é maravilhoso, por causa de tudo que ele fez. Amém? Bom, nós vamos terminar nossa aula aqui hoje. E aí o que acontece? Eu quero que você escreva aí, coloque as suas dúvidas, coloque aí aquilo que você porventura não tenha entendido. E eu quero te avisar que nós estaremos, a nossa aula volta ao normal segunda-feira às 8 horas da noite. Amém? Então,